tudo bem com vocês? Hoje, finalmente, depois de muitos e muitos meses, a gente vai conversar um pouquinho sobre como estudar a Bíblia. E assim, demorou bastante para eu fazer esse vídeo porque eu tava pensando em como montar um roteiro para esse vídeo, até que hoje me deu um estalo de que não tem muito como montar um roteiro para esse vídeo. Pelo simples fato de que não existe uma regra para estudarmos a Bíblia, embora existam métodos, eu não sigo nenhum método específico. Então, para eu explicar como estudar a Bíblia com um método, eu estaria falando de uma coisa que eu não conheço, que eu não pratico, não é que eu não conheço, mas que eu não pratico. Então, se você tem interesse de entender um pouco mais como estudar a Bíblia, independentemente de ter ou não um método, já se inscreve aqui no canal e seja muito bem-vindo ao Maçã Estrelado. O meu nome é Carol e é um prazer ter você aqui comigo. E assim, gente, se eu parecer meio desanimada hoje, é que eu tô com muito sono. Então, o que acontece? Eu sempre fui meio neurótica com certas coisas do tipo, tinha que fazer tudo num jeito meio sistemático. Eu era meio sistemática com certas coisas. Eu sou meio sistemática na hora de ler um livro, então eu acho que eu tenho que ler o livro do começo ao fim. Se eu não estiver gostando tanto dele, eu tenho que me forçar a ler ele até o final. Não consigo dar uma pausa, ler outra coisa, voltar. Isso acaba me prendendo um pouco, mas eu tô aprendendo a ficar um pouco mais maleável. Mas com a Bíblia era a mesma coisa. Eu achava que eu tinha que pegar a Bíblia do começo ao fim e estudar tudo do mesmo método, e acabava que eu, no meio do caminho, mudava e ficar meio frustrada com isso, até que eu tô percebendo que não, sabe? Cada dia é cada dia, cada momento é cada momento. E aí agora, com tanto passar essa neurose, eu tô entendendo que dá pra você começar a estudar de um jeito, e aí se você vê que o próximo tema exige um outro tipo de estudo, você vai nesse outro tipo de estudo e tá tudo certo, sabe? O importante é estudar, o importante é estar tendo comunhão com Deus dia após dia, sem parar, ser constante, não importa qual método você esteja usando. Na Bíblia não tem nenhum método além daquele que diz regra sobre regra, preceito sobre preceito. Quer dizer que você vai sempre buscar uma coisa na Bíblia que se interliga com a outra, porque tudo, no fim das contas, vai estar te mostrando a verdade de maneira interligada, nunca fazendo uma doutrina em cima de um único versículo, porque você tem que entender todo o contexto. Então, esse é o único padrão que a Bíblia nos ensina na hora de estudarmos a Bíblia. Quando vamos falar de profecias, na Bíblia sempre vai estar mostrando o que cada coisa significa. Então, para Deus 1000 anos é um dia é 1000 anos. Então, profecias, quando se diz 7 dias, na verdade são 7 anos, e assim por diante. Essas coisas sim, então, elas são necessárias você aprender. Vocês podem pesquisar em outros lugares, no IAG, na própria Bíblia Legado tem bastante informação sobre isso. Os livros do IAG são muito bons para isso também, os vídeos do IESH antigo, enfim. O Bíblia Fácil também é muito bom para você compreender de maneira mais didática. Esse estudo bíblico aqui, Bíblia Mais também, para entender essa questão de profecia, de significados, tipologias, todos isso, esses livros são maravilhosos, então eu não vou estar falando sobre eles aqui nesse vídeo, mas vamos ter em mente de que essas são as únicas coisas que são realmente obrigatórias na hora de estudar a Bíblia, você entender como interpretar ela. Agora a questão de anotação, de marcação, de tudo isso, vai realmente de cada um, tá? Não tem uma regra específica. E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu tenho feito e eu vou também dar algumas outras opções, caso seja do seu agrado, tentar alguma coisa diferente. Vamos passar aqui pra mesa. Essa aqui é a minha Bíblia de Estudos, é a Bíblia de Estudos de Legado. Ela é do IAG também, é a versão King James 1611 fiel. É a melhor tradução português na língua portuguesa que existe, porque ela é a mais fiel aos escritos originais, e também é a versão da Bíblia que a Ellen White usava, tá bom? Não a Legado em si, mas a 1611. E ela é legado, né? Justamente porque ela tem o legado de Ellen White. Aqui no rodapé dela tem os textos falando sobre alguns versículos, tem umas páginas que são praticamente só textos de Ellen White. Então, assim, pra estudo ela é maravilhosa, é a melhor Bíblia que eu já usei pra estudo, embora eu goste de outras Bíblias também, mas eu fico muito apegada na King James, então eu tenho essa outra King James aqui, que ela é 1611, mas ela não é fiel, sabe? Ela é atualizada, então tem certas coisas que não condizem com o original, e aí eu me pego um pouquinho nisso, mas é muito bom sempre ter mais de uma versão bíblica. E a primeira dica, então, é essa. Tenha mais de uma versão bíblica. Então, embora eu goste muito da King James, pra mim é uma linguagem tranquila de entender, porque eu gosto de um português mais arcaico, embora eu não fale com o português arcaico, eu gosto de um português mais antigo, eu acho bonito pra ler. Mas não é, eu sei que não é o padrão pra todo mundo. Eu sei que algumas pessoas podem se confundir com versões mais rebuscadas de palavras, assim. Então, se você quiser ter uma nova tradução na linguagem de hoje, uma Almeida é muito boa também, a Almeida Fiel,
Daniel. Enfim, se você quiser ter qualquer outra versão da Bíblia, tenha pra comparar. Então vamos supor que teve alguma palavra que eu não compreendi na King James. Então eu vou na Nova Linguagem de hoje, leio lá e falo, entendi o que está sendo dito aqui. Mas tenha cuidado, porque algumas coisas, elas podem ser um pouco tendenciosas. Quanto mais atualizada, mais perigosa fica a Bíblia, e não é papo de, tipo, você tá sendo muito puritano, algo assim, né? Porque realmente tem estudos que mostram que hoje temos Bíblias com pedaços inteiros faltando. Eu tenho uma Bíblia, eu não vou achar ela agora, porque ela não tá aqui. Mas ela tem um versículo inteiro faltando, mais de um versículo inteiro faltando, assim, na cara dura, sabe? Aí o pessoal tenta ficar dando desculpa pra isso, mas assim... daquele que tirar um J ou um tio, né? Vamos voltar aqui. Enfim... tenha uma Bíblia boa, de uma versão boa, e tenha outra para te ajudar a compreender o que aquela Bíblia está querendo dizer. Não é muito o foco do vídeo de hoje, porque eu estou falando sobre estudar a Bíblia em si, mas devocionais, no caso, isso aqui não é de Ellen White, mas ele é um devocional muito bom também, mas tem os 17 devocionais de Ellen White no aplicativo de graça, não precisa nem comprar ele. E livros históricos, e livros de Ellen White em si, livros dos pioneiros, livros de pais da igreja, tudo isso são maravilhosos. Isso aqui é de um pioneiro. Eu tô lendo, ele é um pouco denso, como eu falei no outro vídeo, mas ele é muito bom, assim, tem uns conhecimentos que você fica assim, tudo faz sentido agora. E aí é muito bom pra você estar lendo junto com a Bíblia, porque você pega uma parte histórica mais recente. O Grande Conflito é um livro maravilhoso pra você estar lendo junto com a Bíblia. Na verdade, toda a série Conflito, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejar de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e Grande Conflito é uma série maravilhosa pra você estar lendo em paralelo com a Bíblia. Te abre a mente, assim, em questão histórica e cultural, de uma maneira que você, assim, nunca viu, você sai amando muito mais a Jesus depois disso. Enfim, tenha livros paralelos de confiança, tá? Não fica lendo qualquer livrinho de qualquer pessoa que escreveu alguma coisa sobre Jesus, não. Pegue livros de pessoas que são realmente cristãs. Então, Ellen White, os pioneiros, Lutero, todas essas pessoas que realmente ficaram firmes ali na palavra de Deus, pega pra dar uma lida, porque vai te ajudar no contexto, vai te ajudar a compreender certas coisas que talvez sozinho, só lendo, você não tivesse compreendido. Inclusive, por exemplo, assistir Rodrigo Silva na questão histórica é muito boa também, no programa dele Evidências. É uma coisa maravilhosa você entender o contexto de certas coisas, porque tem coisa que não faz sentido quando você lê, porque simplesmente não tem sentido pra gente na nossa cultura. Mas quando a gente pega e vai lá e busca a cultura do momento, né, que estava ali na Bíblia, o porquê que certas coisas eram faladas, o porquê que certas coisas eram daquele jeito, faz muito sentido, você consegue aplicar na nossa vida de hoje. E assim, é maravilhoso. E aí, passando para as partes de anotações, o que acontece? Eu já fui muito neurótica com certas coisas, como eu falei, eu achava que eu tinha que fazer um resumo de todos os capítulos da Bíblia, e é uma coisa boa de se fazer. Você pode fazer sim um resumo de todos os capítulos, mas muitas vezes apenas um sublinhar em algum ponto vai ser o suficiente. Às vezes apenas uma anotaçãozinha do lado sobre uma curiosidade já é o suficiente, porque o importante é você guardar na sua mente, sabe? A Bíblia pode ser perdida um dia, as suas anotações podem ser levadas à fogueira um dia, mas aquilo que tá na sua mente, isso ninguém tira. Então, claro, é super válido fazer anotações. Eu gosto muito de fazer anotações, eu tenho um caderno aqui, esse aqui é um pouquinho mais antigo. Aqui tá escrito paz, tá? Não é nada de apostasia não, tá? E eu tenho aqui, olha, muitas anotações sobre Atos, sobre Daniel. Esse aqui eu fiz bem cheio de firulinha aqui assim, mas eu vou mostrar eles pra vocês. Isso é válido, tá? Mas não é o principal. O principal é guardar aqui, ó, na tua cabeça. O que eu indico pra você fazer as anotações? Você pode simplesmente usar uma lapiseira, que aí você não vai ter dor de cabeça nenhuma pra ficar, sabe, levando caneta pra um monte de lugar, ainda mais se você for meio neurótico que nem eu, que acha que todo lugar você tem que fazer exatamente igual. Então leva só uma lapiseira, marca o que precisa marcar, aproveita que a lapiseira tem a ponta fina e anota o que precisa anotar aqui no cantinho. Tem espaço nessa daqui, aqui atrás, pra fazer a anotação. Eu nunca usei, mas tem. Então se você quiser anotar alguma coisa, marca o capítulo da Bíblia e anota o que você precisa anotar. Aqui atrás tem uma parte que eu ainda não usei, mas que é muito legal. Minhas ponderações, minhas lições, minhas decisões e minha oração de acordo com algum texto bíblico que você queira vir a estudar. Usa isso, ou então usa lápis de cor, simplesmente ele é muito legal para marcar certos pontos. Eu tenho aqui em Daniel, olha, ele tá bem marcadinho esse aqui. Foi tudo com lápis de cor e olha, quando eu quero fazer uma conexão
entre uma frase e outra simplesmente puxa um risco e voa e faz. Não tenha medo de marcar a sua Bíblia, tá? Quanto mais marcada, melhor vai ser a sua Bíblia, mas também não fica neurótica, tá? Não precisa ter 50 lápis de cor pra marcar na Bíblia, tá? Às vezes uma lapiseira só já é o suficiente. Tem também isso daqui, que a ideia é boa, mas sinceramente eu não sei se funciona muito bem, porque eu tinha esses marca-páginas aqui, esses marca-textos aqui, e eu tava marcando minha Bíblia. Eu falei, ah, mas marca-texto na Bíblia, por ser uma folhinha tão fininha, cadê? Não, passou aqui, ó. Por ser uma folhinha tão fininha, pode ser que, vai ficar manchando outro lado, seria melhor ter alguma outra coisa. Então eu tava aqui, ó, marcando, olha, com o marca-texto, eu acabei com o meu marca-texto rosa desse aqui e tava usando o roxo, mas ele marca um pouco atrás, olha, vamos ver se vocês conseguem ver. Ele marca um pouco atrás. E aí eu comprei esse aqui pra testar, que é em gel, que deveria ser perfeito pra isso, que deveria ser feito pra Bíblia. E eu me decepcionei. Parece que marca muito mais do que o outro. Tá vendo? Esse aqui é a marca dessa página e aqui é a marca da página de trás. Parece que marca até mais do que o outro. Não sei se é porque a Datilibra é tão boa, que é muito forte a cor, ou se essa Bíblia aqui em específico tem a folha tão mais fina assim, mas eu acho que não. Tem uns que vem especificamente escrito para a Bíblia, eu posso até comprar algum dia pra testar, mas não tô a fim de gastar dinheiro com isso agora. Eu tô usando essa aqui mesmo, eu parei um pouco de ficar grilada com essa questão de manchar o outro lado da folha. Vai acabar manchando, o importante é você marcar e pensar e meditar naquilo ali. E pra estudar a Bíblia, gente, a meditação é bem importante, não meditação oriental, não é isso que eu tô falando, meditação verdadeira, meditação bíblica, que você vai realmente passar tempo pensando naquilo que você está lendo. Então, eu tava lendo Salomão esses dias, né, a história de Salomão, e tirei algumas lições bem incríveis, essa questão do dinheiro que fez subir a cabeça dele, que o dinheiro ele tem funções importantes, mas ao mesmo tempo ele ganhou tanto dinheiro, tanta fama, tanta coisa, que simplesmente se deixou levar e no final da vida dele ele tava até afeminado. Foi uma coisa bem triste, glória a Deus ele se arrependeu, mas mesmo assim o seu arrependimento não foi suficiente para tirar as consequências que os pecados da vida dele trouxeram. Outra coisa importante saber é que existem dois tipos de estudo bíblico, que aí sim pode ser considerado um método, mas não é bem um método, é só um guia para você estudar. Existem um método de estudo bíblico sistemático e o temático. O sistemático é o que eu estou fazendo agora. Eu estou pegando a Bíblia do primeiro capítulo e lendo até o final. E aí eu vou marcando, se eu precisar anotar em algum lugar, eu anoto em algum lugar. Se eu precisar só meditar, eu vou meditar sobre esse assunto. E tem o método de estudo temático, que, por exemplo, eu posso pegar um tema, feminilidade bíblica, vou estudar sobre as mulheres da Bíblia. Aí eu vou seguindo ali, pesco na Bíblia todos os textos que falam sobre isso. Aí nisso a gente usa aquelas chaves, né, que aparecem aqui na Bíblia. Esse monte de numerozinho aqui, olha, serve pra isso. São as chaves, né, do texto. Então você vai ver qual texto que se encaixa com o texto que você está lendo. Então, às vezes você está aqui lendo 2 Samuel, capítulo 4. Você vem aqui, olha qual outro livro da Bíblia combina com esse texto. Então, aqui, 2 Samuel 3:27 combina com Samuel 4:1. Então, é uma forma de você encontrar os textos que se interligam na Bíblia de uma maneira bem fácil. Essas Bíblias que têm essas chaves são simplesmente maravilhosas, tá? É isso. Eu fiz isso aqui no livro de Daniel. Eu estava estudando Daniel com os estudos do meu marido, na verdade, ele tem um estudo super completo de Daniel, e ele, volta e meia, ele tá passando esse estudo e é maravilhoso. E aí eu peguei os estudos dele, fui estudando junto com ele, fui anotando aqui essas coisas, já vou falar das anotações já, mas enfim, foi um estudo sistemático, e aí a gente vai anotando as coisas que a gente vai aprendendo, as coisas que tem que ser decoradas, né, que tem que ser gravadas. E no estudo sistemático você pode fazer anotações também, mas você não vai pegar um tema específico, você vai começar do começo e vai até o fim, porque não tem como começar do fim e ir pro começo, não é mesmo? É isso, são duas formas de estudo que são bem interessantes. Vou fechar um pouquinho minha Bíblia aqui e vou passar para as anotações aqui. Como que eu faço minhas anotações quando eu faço as anotações? Não é mais sempre que eu tenho feito as anotações, mas eu gosto muito, tá? Às vezes eu não tô fazendo porque o texto que eu tô lendo no momento não vejo necessidade de estar fazendo anotação, mas às vezes eu acho que a gente fica meio preso em alguma tabelinha, algum sisteminha de anotações. Mas isso é ruim, na verdade, porque nem todo texto, nem todo estudo vai entrar dentro de um sistema, sabe? Nem todos eles vão entrar em um método. Então, aqui você escreve o nome, escreve o título, escreve o resumo, escreve não sei o que, sabe? Eu até acho essa fórmula aqui
legal, mas eu nunca me adaptei muito a fórmulas. Eu acho que antes de começar a estudar, a gente fica um pouco bitolada com esse negócio de, eu preciso ter uma fórmula. Não, simplesmente vai lá e anota. Simplesmente vai lá e começa a estudar, que as coisas que você tem que anotar vão vir naturalmente. Então, Daniel, aí aqui era uma introdução que a gente estudou, mas vamos pro capítulo 1 de Daniel, né? Aqui tem um contexto sobre a vida de Daniel. Maravilhoso saber que ainda tem esse negócio aqui anotado, que eu achei que eu tinha perdido. Muito bom, que bom, tô muito feliz de ter achado isso aqui agora, no momento que eu precisava. Mas enfim, vamos pro capítulo 1 de Daniel. Então, conforme a gente ia estudando, eu ia vendo coisas que seriam pontos interessantes, então tópicos. Então, eu escrevi aqui partes do capítulo de Daniel, eu tô lendo de cabeça pra baixo, tá, gente? Por isso que eu tô gaguejando um pouco. Mas enfim, enquanto a gente ia estudando, versículo 1... fala sobre isso, isso e isso. Ou então uma coisa importante que a gente tinha que anotar. Eu coloquei num papelzinho colorido. Isso aqui eu montei uma tabelinha pra falar sobre os... Esse aqui que é o... Aqui já é... Não, aqui é o significado de Daniel, dos amigos dele e tudo mais. Aqui tem uma outra tabelinha aqui que é de profecias. Aqui, ó. Fica tranquilo e começa a estudar que as coisas que você tem que anotar vão aparecer naturalmente. E não se preocupa em decorar muito, sabe? Você não precisa decorar se você não quiser. Tem hora que eu tô super afim de decorar, embora não tenha tanta destreza nisso, eu gosto de decorar, então tem hora que eu tô animada pra decorar, tem hora que eu simplesmente, olha, eu vou pegar aqui, vou fazer uma anotação simples com caneta preta, sabe? Esse aqui foi um estudo que eu fiz sobre o carnaval, né, que virou um vídeo aqui no canal, um estudo super rápido, super simples que eu fiz em tópicos e eu também fiquei na paranoia de, como que eu vou anotar isso, sabe? E simplesmente fluiu na hora que a gente começa a estudar. As palavras que a gente tem que anotar vão aparecer, não precisa ter um método em si. Mas, caso você esteja ainda assim muito perdido, você pode, em vez de pegar um caderno em branco e anotar do zero, você pode pegar um caderninho desse aqui, olha. Esse aqui é o da Propose Paper Canaã. Eu ainda não usei, pra ser sincera, porque eu ainda não me adaptei a responder perguntinha. Eu gosto muito desse estilo solto. Mas eu pretendo começar, quando eu for fazer algum próximo estudo sistemático, eu vou usar esse caderninho aqui. Mas basicamente como ele funciona? Ele tem várias perguntas para você ir preenchendo de acordo com o capítulo que você está estudando. Então vamos botar um aqui, olha. Ele vem assim, sempre igual, em branco. Aí você escolhe um capítulo que você vai estudar. Então aqui você coloca o texto bíblico, aí você pode colocar aqui o seu local e a data. Aí o tema geral, então você vai fazer um resumo em uma palavra, em uma frase sobre o que está falando aqui. Então, se eu fosse estudar Gênesis capítulo 1, o que estaria se referindo? À criação do mundo e do ser humano. Aí o tipo textual, se ele é profético, se ele é histórico, se ele é uma carta ou algo assim. Tá, eu tenho até aqui, eu não sei em qual bíblia que eu anotei, eu acho que foi nessa vermelhinha aqui. Eu fiz nessa outra bíblia aqui, olha, que ela foi praticamente a antecessora da bíblia legada. Era o mesmo esquema, só que essa aqui, ela é a Almeida antiga e tem alguns textos de Ellen White. Isso aqui já é na King James 1611, fiel e mais textos de Ellen White. Eu fiz aqui, olha, a legendinha. Os azuizinhos são o Pentateuco, os livros em vermelho são os históricos, os em verdinho são poéticos, os profetas maiores e os profetas menores, os amarelos são os evangelhos, os cinzas são os históricos do Novo Testamento, e assim por diante, sabe? E aí você coloca o tipo textual nesse sentido aqui, o local e a época, aí você faz uma breve pesquisa. Essa Bíblia Legada é muito legal, porque na frente de cada capítulo tem já um contexto geral da Bíblia. Então aqui, ó, Crônicas, e tem o título. Por que o livro de Crônicas tem esse título? Aí vamos para a autoria, então quem escreveu, em que período escreveu. Então você já tem aqui a resposta, o local e a época. Qual o contexto histórico daquele momento, o que estava acontecendo. Isso é muito importante da gente saber, porque a gente se embanana em alguns textos que a gente não conhece o contexto. Aí fica fazendo alho com bugalho porque a gente não conhece o contexto. E aí a gente vai aqui para os personagens que tem aquele capítulo, as palavras-chave. Então, se fosse Gênesis capítulo 1, como eu estava dando de exemplo, seria criação, início do mundo, a palavras-chave, né, que você fala e refere. Então, se fosse da Arca de Noé, você falaria dilúvio, Arca de Noé, Noé, Sem, Cam e Jafé, animais, seriam as palavras-chave desse texto. Aí a gente coloca os principais fatos. Então, se fosse do dilúvio, estaria falando da construção da arca, do deboche das pessoas, do dilúvio em si, depois do arco-íris e aí por diante. E aí a gente vem pra interpretação. Tem até um espacinho a mais pra você escrever alguma coisa que você queira, que não seja nada além disso, né, que seja uma observação. E aí sim a gente vai para a interpretação. Quem é o emissor, ou seja, quem que escreveu aquilo ali. Depois o receptor, quem que é o público-alvo, né, para quem que era aquele escrito. Então, Daniel, quem escreveu foi Daniel, as partes proféticas são para os nossos dias, e assim por diante. Aí o contexto, aí a gente tem que ler um pouquinho
o texto antes, um pouquinho depois, para poder entender exatamente o que está acontecendo. A gente vai nesses estudos que falam do contexto da época também e anota a mensagem central, os textos relacionados. Aí a gente pode ir tanto em textos que foram citados dentro do próprio texto, como Jesus, que várias vezes citou textos do Antigo Testamento, como várias vezes pessoas do Novo Testamento falaram sobre textos do Antigo Testamento. E aí a gente vai para outras informações relevantes, versículo ou frase de destaque, então aquilo que mais chamou a sua atenção, os pecados e valores apontados, ou seja, se foi um livro de Isaías, foi um texto de Isaías, então qual pecado que ele falou? Qual foi a solução encontrada? E aí a gente vai para a questão de o que aquilo ali tem na nossa vida. Então tudo bem, Elias foi contra Acabe e Jezabel, mas como que isso pode afetar a minha vida? Como que eu posso aplicar essas informações na minha vida? Então eu tenho que ter voz ativa contra o pecado, tenho que falar contra o pecado. E aí quais as principais medidas práticas que eu devo tomar a partir do que eu aprendi? E por fim tem um momento de oração aqui. Esse journal ele é muito legal, eu vou estar usando sim ele num próximo estudo sistemático que eu vou fazer, porém, você não precisa ter ele para fazer isso. Você pode pegar um caderno em branco, pegar tudo isso que eu acabei de falar, listar e começar a usar ele como um método de estudo. Então, por mais que eu tenha falado que você não precisa pegar ao método de estudos, isso aqui é sim, de certa forma, um método de estudos para te ajudar nesse começo. E aí, o que mais? Você pode usar post-its, cadê meus post-its, gente? Para anotar certas coisas que não cabem do ladinho da Bíblia e colar ali. Eu indico sim a marca post-it mesmo, porque a cola dela realmente é melhor, você não vai perder as suas anotações. E assim, tem coisas muito legais também que você pode fazer para ser um complemento. Obviamente não é o principal, mas pode ser um complemento para deixar, principalmente para nós que somos meninas e mulheres cristãs, um momento de devocional um pouquinho mais gostoso, um pouquinho mais divertido assim, ou então outro momento que não seja apenas devocional. A primeira coisa que é colocar fitinhas, olha, em cada capítulo, em cada livro da Bíblia. Então eu tenho esse que é nas folhas inteiras, olha, aqui é a folha inteira, e aqui eu tenho só aqui em cima, que minhas fitas estavam acabando, ou eram poucas, não é que estavam acabando, elas eram poucas, né? Aí eu coloquei só aqui em cima, mas ajuda na hora de você selecionar, porque essas bíblias aqui, elas não são igual essa aqui, que tem as marcações aqui do lado. E outra coisa que eu acho muito legal é o Bible Journaling, que a gente pode fazer um vídeo depois sobre como começar o Bible Journaling, mas é basicamente um diário bíblico, só que você vai fazer coisinhas bonitinhas, decoradas. Você pode desenhar na sua Bíblia de uma maneira que não apague o texto. Tem coisas lindas que as pessoas sabem fazer, que têm talento e fazem na Bíblia, que eu acho que ficam muito lindas, mas eu não gosto quando cobre o texto, sabe? Eu não acho que seria bom ter uma Bíblia pra ter o texto coberto. Eu não sei se seria pecado, não é pecado, mas eu prefiro não, sabe? Eu prefiro ter sempre o texto ali intacto. Mas uma coisa que eu fiz nessa daqui, eu só não fiz mais porque eu comecei e depois fiquei sem tempo e tive que parar por vários motivos, mas é desenhar o que está acontecendo ali, decorar realmente a Bíblia. Existem tantas Bíblias ilustradas, por que a gente não pode ilustrar a nossa própria, né? Então, essa aqui eu fiz à mão livre, esse primeiro aqui foi desenhos bem bobinhos, assim, eu até consigo desenhar certas coisas, mas não tenho agilidade. E então o que eu fiz? Às vezes eu pegava uma imagem, eu imprimia, botava por detrás, passava por cima e aí eu pintava depois. Também é uma saída, tá? Eu acho que fica bem bonitinho, então tava falando da criação aqui, do mundo. Aí tem um que fala de Eva aqui, da criação da Eva, eu desenhei a Eva aqui. Também tudo consigo ver por detrás, teve algumas coisas que eu não fiz, aqui tem Adão e Eva saindo do paraíso, tudo com imagem que eu imprimi, ou então que eu botei a folha assim em cima do celular e fui passando. E aqui tem Caim matando Abel, que divertido. Não, aqui não, aqui é antes de Caim matar Abel. Começa a chover aqui dentro não, por favor, pra eu olhar a câmera. Aqui que tinha Caim matando Abel, mas eu não terminei de pintar, não dá nem pra ver aí. Enfim, dá pra você fazer muita coisa legal. Se você tem um pouquinho mais de habilidade, vai lá. Dá pra você colar adesivo. Existe muita gente que vende adesivo hoje com temas bíblicos pra isso. Eu acho que vale super a pena, porque primeiro que ninguém vai pegar a Bíblia, porque fica na cara que é sua. Segundo que vai te ajudar a decorar realmente as coisas, a memorizar. Porque quando a gente desenha, quando a gente olha alguma coisa visual, aquilo ali vai fazer realmente uma memória fotográfica. Então a gente vai ver aquele desenho, ou então vai lembrar daquele desenho e vai lembrar consequentemente da história. E assim, existem bíblias ilustradas, eu acho muito legal a ideia de você ilustrar a sua própria Bíblia. Eu queria voltar a fazer isso e eu tenho que fazer nessa que tem a folha mais grossa.
porque essas aqui não aguentam de jeito nenhum. Mas existem bíblias próprias pra isso hoje em dia. Custou chegar no Brasil, por isso que eu não tenho nenhum, porque quando eu comecei isso não tinha ainda essa bíblia no Brasil, mas agora tem um monte de bíblia pra journaling, pra Bible journaling. Só vai, que é bem legal. E vem com espaço em branco pra você desenhar, é melhor ainda que não borra o texto. Eu não queria nem fazer assim por cima do texto, aí por isso que eu fiz com lápis bem fraquinho. Mas se forem essas que tem espaço em branco, vai com tudo, que é bem legal. Isso aqui também é bem divertido, bem divertido é ótimo, é bem legal, porque são marca-páginas, assim, né, destaque, né, então você cola, eu só tenho ele nos livros por enquanto. Você pode fazer isso na Bíblia tranquilamente, mas você coloca aqui e você sabe que ali tem um texto ou algum ensinamento que te chama mais atenção e que você quer deixar marcado por mais tempo. Então, você marca com o marca-texto algo que é importante e você redobra a importância quando você coloca esses textos. É claro que a Bíblia inteira é importante, mas aí, pra gente não cair naquele negócio de gastar todo o marca-texto em uma página da Bíblia porque você marcou a Bíblia inteira, e aí acaba que a marcação não vai servir de nada, porque não vai ter diferença, né? Se tá tudo marcado, então não tem por que marcar. É melhor tu deixar tudo em branco. Você pode fazer de duas maneiras. Marcando coisas que são novas pra você, porque existem coisas que já estão meio que batidas, mas não no sentido pejorativo. Já são coisas que já estão realmente fixadas na tua mente. Então, pra mim, não necessariamente eu preciso marcar o lembrete do dia do sábado para santificar, porque eu já guardo o sábado. Então, não necessariamente eu posso marcar, mas não necessariamente eu preciso marcar esse texto na Bíblia, mas alguma coisinha nova que me chamou a atenção. Por exemplo, eu tava lendo um texto aqui esses dias que foi uma coisa que eu nunca tinha parado pra anotar. Então eu fui lá e marquei pra não esquecer daquilo ali. Porque cada vez que a gente lê a Bíblia, vai ter um conhecimento novo. Porque primeiro que é um livro enorme, segundo que é um livro vivo, né? Ele realmente vai te ensinar coisas novas a cada vez que você for ler. Você vai usar isso ou pra marcar essas coisas novas, ou então pra marcar palavras-chave. Em vez de você marcar o versículo inteiro, você marca uma palavra-chave daquilo ali, que aí você vai bater o olho e vai conseguir ver que aquilo ali é o versículo que você está procurando. Se tiver tudo pintado, não tem diferença. Isso aqui é para te ajudar a destacar um texto. Se você marca tudo, todos os textos estão destacados, você não vai conseguir achar nada. Agora tinha umas coisas que eu ia falar. Ah, sim, claro. Ó. E também, para quem não sabe desenhar, assim, pelo menos não com agilidade, eu consigo desenhar algumas coisas. Deixa eu pegar aqui um caderninho para vocês verem aqui alguns desenhos que eu consigo fazer com muito esforço. Cadê? O último que eu fiz foi esse aqui. Com muito esforço sai alguma coisinha, sabe? Mas são coisas que eu demoro horas e horas fazendo um desenho, coisa que outras pessoas fariam com muito mais facilidade. Eu demoro algumas horas e desenho bem pouco, na verdade. Esse caderno tem desde 2017 e ainda não completei ele. Eu consigo fazer alguns desenhos, mas tem posições, coisas que me gastam muito tempo e vocês já sabem que eu sou uma pessoa muito prática. Mas se você quer brincar de colorir ou alguma coisa assim, eu indico esse daqui, eu achei muito legal. Eu já queria ele um tempo, eu achei numa loja ali da cidade, aproveitei comprando, porque aí já estava em mãos. Mas é um livro de colorir realmente, mas só que esse é inspirado em textos bíblicos, em valores bíblicos. Um livro para colorir e declarar a palavra de Deus, então tem tanto letterings, tanto desenhos mesmo. Eu tô começando a pintar os passarinhos com os coraçõezinhos. É uma forma também de você estar estudando a Bíblia enquanto você descansa, então você vai fazer algo relaxante e ao mesmo tempo você vai estar ali meditando na palavra de Deus. Também é uma possibilidade. Eu gosto disso aqui também. Então você pode desenhar realmente, fazer o seu Bible Journaling, você pode desenhar na própria Bíblia, você pode ter um caderno separado e desenhar algumas coisas com temas bíblicos também. Use esses talentos ou então treine esses dons. Não, peraí. Use esses dons ou então treine esses talentos, seria isso? Acho que sim. Para a glória de Deus também. E é isso, eu fiz uma baguncinha aqui na mesa e eu não sei se tem alguma coisa a mais pra falar. Ah, não sei, gente. Tem cartões bíblicos, então você pode fazer ou arranjar cartões bíblicos. Tem aqui no EDA esse tipo de cartão aqui, olha, que são cartões dos apóstolos que você pode usar pra memorizar. Eu quero fazer pro EDA também em breve os cartões das 3 mensagens evangélicas. Vai ser muito legal pra gente memorizar de uma maneira resumida e prática e eficiente, sabe? As questões das 3 mensagens angélicas. E aí, é como eu falei, não tem uma única forma de você estudar a Bíblia, sabe? Você não precisa fazer certinho um roteirinho, tipo, tenho sempre que fazer desse jeitinho. Não! Vai segundo realmente o que você tá aprendendo ali. Então, eu tô indo pra um lado um pouco mais profético, preciso anotar mais. Eu tô indo pra um lado um pouco mais de salmos, de provérbios, que são coisas que eu preciso mais meditar. Então medita. Faz um lettering na tua parede. Não é tão... Eu não sou tão boa assim no lettering, mas ficou bom. Eu tinha até colocado uns papeizinhos aqui. Vocês viram nos últimos vídeos? Tava um outro cenáriozinho de moodboard
improvisado, temporário, acabou que ele foi mais temporário do que eu imaginei que seria, porque simplesmente começou a descolar, a fita não aguentou. Eu já imaginava que isso ia acontecer? Já, mas eu fiz mesmo assim, e eu percebi que realmente não adiantou. Faz um lettering na tua parede, pra você estar sempre olhando. Enfim, existem diversas maneiras de você estar estudando a Bíblia. Essa aqui são só as versões, são só as coisas que eu uso, existem outros tipos, sabe? Enfim, você pode simplesmente usar a sua criatividade também nesse momento, sempre lembrando aqueles únicos princípios que eu falei. Regra sobre regra, preceito sobre preceito, então não faça nunca uma doutrina em cima de um texto, olhe o contexto geral, estude, veja o que realmente aquele texto está falando, mas no momento de anotar, anote da maneira que for boa pra você, sabe? Não existe uma regra em si. Eu mostrei aqui algumas coisas que funcionam pra mim e são coisas esporádicas, não é todo dia que eu faço tudo isso. Então tem dia que eu tô mais anotando, tem dia que eu tô mais grifando, tem dia que eu tô mais desenhando. Vai de acordo com o texto, de acordo com o que você está necessitando no momento. Também lembre sempre que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, então esse regra sobre regra, preceito sobre preceito. É exatamente isso, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, então, para interpretação, deixa que a Bíblia interpreta, então, como eu falei, 1.300 tardes e manhãs, então foram 1.300 anos, porque um dia, 1.000 anos, 1.000 anos é um dia. Tudo isso a Bíblia já te dá de mão beijada, todas as interpretações necessárias, não precisa ninguém vir fazer interpretação de sonho, sabe? Então, é isso. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição pra você, tanto disso aqui, tanto da Bíblia Legado, tanto da Propose Paper, tanto de caderninhos, não sei, vou colocar alguns links aí na descrição pra vocês, se vocês quiserem alguma dessas coisinhas. E é isso, deixa sua inscrição aqui no canal, porque esse aqui é o canal perfeito pra menina e pra mulher cristã. Acabou que no meio do vídeo eu me dei uma animada, eu não tô mais com tanto sono, ainda bem, porque eu não queria ficar batendo cabeça o vídeo inteiro. E é claro, deixa sua curtida, seu comentário, porque ele me ajuda muito, me anima muito a continuar fazendo os vídeos. Eu tô fazendo 3 vídeos por semana, mais o vídeo dos membros, então vire membro aqui no canal pra ter acesso a um vídeo exclusivo todo mês. Então assim, é bem corrida, eu vou sair daqui, vou começar a editar esse vídeo e já está tarde, eu não sei nem que horas são, deixa eu ver aqui no relógio. Então, vai dar, são 4 horas. Mas é isso, deixa sua curtida e seu comentário que tá me ajudando de verdade, tá me animando a continuar. Agradeço muito o carinho de vocês aí nos comentários sempre. E é claro, fiquem com a graça e a paz de Jesus e até o próximo vídeo. Tchau! Eu me perdi, mas tá bom.